Tito capítulo 1, nós vamos estudar hoje os versos 5 a 9. Tito 1, 5 a 9. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e a Tua palavra ela nos confronta, a Tua palavra ela nos exorta, a Tua palavra ela nos instrui, ela nos encoraja, ela nos anima, e nós Te louvamos pela Tua palavra, Deus. Mas, Pai, nós queremos pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito haja em nosso meio nessa noite, Deus. Que Ele tome a palavra dEle e fale aos nossos corações com a palavra dEle, nos instruindo, nos encorajando, nos edificando, nos exortando. Para que essa igreja, Pai, possa refletir o Teu caráter na maneira como ela é liderada, Pai. Nós pedimos, Pai, por esse tempo aqui juntos, por graça e misericórdia da Tua parte sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma mensagem, toda mensagem que eu prego, ela é para mim também. Mas essa mensagem em particular, ela é ainda mais para mim, porque ela é um texto em que o apóstolo Paulo está ensinando como os presbíteros devem ser. E eu sou um dos presbíteros dessa igreja. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu estou pregando diante de um espelho, pregando para mim mesmo, sabendo que tudo isso daqui é algo que Deus espera de mim, ok? E ao mesmo tempo, essa pregação também é uma pregação para todos vocês, no sentido de encorajar vocês a saberem o que Deus espera dos presbíteros da sua igreja, para que vocês possam nos cobrar, nos encorajar e saber o que é que Deus quer de nós como igreja e da liderança dessa igreja. O apóstolo Paulo começa falando sobre a razão por que ele deixou Tito em Creta. Quando a gente lê o livro de Atos, nós vemos que Paulo tem uma passagem rápida por Creta, quando ele está indo ter um encontro com César, em Roma. Ele tem um naufrágio, e aí eles ficam lá em Creta durante o inverno, e ali ele prega o evangelho, mas a gente não tem certeza se foi ali que começou a igreja em Creta. Quando a gente lê Atos capítulo 2, a gente vê que naquela famosa pregação do apóstolo Pedro, onde 3.000 se convertem, existiam pessoas de Creta ali também, e que provavelmente levaram o evangelho para a cidade de Creta. Depois esse evangelho se desenvolveu, Paulo participou desse processo, mas de alguma forma, Paulo não pôde concluir o que ele começou ali em Creta. Por isso ele manda Tito para lá com dois objetivos. O primeiro objetivo é para que Tito pudesse colocar em ordem o que ainda faltava. E a gente não sabe exatamente o que é que faltava nas igrejas de Creta. O pastor está falando das igrejas. Por que está falando das igrejas? Porque Paulo vai falar de Tito constituir presbíteros em cada cidade. Creta era uma ilha com várias cidades-estado.
E provavelmente existia pelo menos uma igreja em cada uma dessas cidades-estado. E Paulo, ele envia Tito, ele deixa Tito ali com esse objetivo: concluir o que ele começou e constituir presbíteros em cada uma das igrejas dessas cidades. E aqui a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que é um presbítero. Essa palavra não é uma palavra comum do nosso dia a dia. Se você perguntar para alguém que não frequenta igrejas o que é um presbítero, essa pessoa não vai ter a menor das ideias. Não é porque não é o vocabulário comum das pessoas. Mas a gente precisa entender o que é isso. Presbítero basicamente é o título que o Novo Testamento usa para os líderes das igrejas locais. Na nossa cultura, consolidou-se a ideia de chamar o líder da igreja de pastor. Mas no Novo Testamento, na verdade, você não encontra essa figura do pastor como título. Pastor no Novo Testamento é muito mais uma função do que um título. Paulo e os autores do Novo Testamento vão falar muito mais sobre aqueles que pastoreiam do que sobre pastores. De fato, no Novo Testamento, e se você já fez o curso de novos membros aqui da igreja, você já viu sobre isso, o Novo Testamento ele usa três palavras comuns para se referir à mesma pessoa. O Novo Testamento usa a palavra presbíteros, usa a palavra bispos e usa a palavra pastores, para se referir à mesma ou às mesmas pessoas. A gente vê isso, e nós não vamos abrir isso agora para a gente ler, você pode anotar aí para você pesquisar na sua casa, sua tarefa de casa. Mas a gente vê tanto Paulo lá em Atos capítulo 20, como Pedro em 1 Pedro capítulo 5, usando as palavras presbítero, bispo e pastores para se referir às mesmas pessoas. E ali fica claro que presbítero é o título que essas pessoas têm na igreja. E bispo ou supervisores e pastores é a função delas na igreja, é o que elas devem fazer na igreja. Os presbíteros devem bispar, que não existe na língua portuguesa, supervisionar, seria no nosso português, e pastorear, cuidar das pessoas. Essa é a função dos presbíteros na igreja do Novo Testamento e também nas igrejas locais dos nossos dias, ok? Então, não vou ter tempo de entrar nesses textos e olhar isso com você, mas você pode anotar e pesquisar na sua casa. Mas é isso que o Novo Testamento ensina, que o título do líder é presbítero e a função deles é supervisionar e pastorear as ovelhas de Jesus. E aí, para resumir o que é um presbítero, eu coloquei essa definição minha aí. Não é uma definição perfeita, não é uma definição completa, mas é uma definição minha do que é um presbítero. Presbíteros são homens responsáveis por supervisionar e pastorear a igreja de Jesus Cristo, nutrindo e protegendo o rebanho pelo qual Jesus entregou a sua vida, sabendo que prestarão contas ao dono do rebanho pela forma como desempenharam sua função. É isso. Essa é a definição que eu tenho para mim do que são os presbíteros. São essas pessoas que o dono do rebanho confiou o rebanho para que eles cuidem do rebanho enquanto o dono não vem. Ok? Resumidamente é isso. E Paulo vai dizer então que ele deixou Tito em Creta para que Tito pudesse constituir presbíteros. E depois de dizer isso, a partir do versículo 6, Paulo vai começar a dar uma lista de qualificações, de qualidades que esses homens precisam ter para poderem ser presbíteros. E antes da gente entrar na lista do apóstolo Paulo, é interessante a gente notar o que não está na lista, para perceber que essas não são as qualificações que fazem de alguém um presbítero. Perceba, Paulo não fala que um presbítero deve ser alguém eloquente. Em lugar nenhum você vai encontrar isso. Alguém que se comunica bem, alguém que tem uma boa oratória. Essa não é uma qualificação de um presbítero. Paulo não vai dizer que um presbítero deve ser alguém bem-sucedido no seu trabalho, alguém de destaque na sua carreira. Ele não fala sobre isso. Ele não lida com isso. Paulo não vai dizer que um presbítero
precisa ser alguém que tenha recursos financeiros, alguém abastado, alguém de uma classe alta ou de uma classe baixa. Ele não lida com isso. Ele não fala se o presbítero tem que ser rico, se o presbítero tem que ser pobre. Ele não fala se o presbítero tem que ser alguém com alta qualificação de estudos acadêmicos, superior completo, ou se o presbítero precisa ser só o analfabeto. Ele não fala sobre isso. Ele não lida com esse tipo de coisa. E isso é importante a gente ter em mente. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas querendo alçar pessoas ao presbiterato apenas porque essas pessoas falam bem ou porque essas pessoas são profissionalmente bem-sucedidas. Mas falar bem e ser profissionalmente bem-sucedida não é qualificação para o presbiterato. Ok? Então o que é? O que é? Quais são as qualificações? A gente começa anotando no versículo 6, que Paulo vai deixar claro que a lista que ele vai trazer não é uma lista de sugestões. Não é uma lista assim, olha, não precisa, mas talvez isso aqui seja algo legal de ter na pessoa que vai ser presbítero. Não. Tanto no versículo 6, quanto no versículo 7 e 8, como está ali, você encontra Paulo mostrando que é algo que é essencial. No versículo 6 ele diz, é preciso. No versículo 7 ele diz, é necessário. E no versículo 8 ele diz, ao contrário, é preciso. Ele enfatiza o fato de que o que ele está falando não é uma sugestão, mas é uma necessidade de que esteja presente na vida daqueles que almejam servir como presbíteros na igreja. E o que é preciso? Bom, primeiro, é preciso que o presbítero seja irrepreensível. E aqui é interessante porque aqui Paulo usa, é a única palavrinha que Paulo usa 2 vezes nessa lista. Ele vai dizer que é preciso que o presbítero seja irrepreensível, no versículo 6, e aí depois no versículo 7, ele vai dizer que o bispo precisa ser irrepreensível. E de novo a gente percebe que presbítero e bispo são a mesma pessoa, a mesma pessoa. No 6 é preciso que o presbítero seja irrepreensível. No 7 é preciso que o bispo seja irrepreensível. Paulo está enfatizando algo. E na verdade o que ele está fazendo é compactar todas as verdades que ele vai trazer e todas as necessidades que ele vai trazer para resumir em uma palavra: irrepreensível. E aí ele vai apertar 2 vezes com o mouse na palavra irrepreensível e vai dar um unzip no arquivo. E quando ele der o unzip no arquivo, vai se abrir o que significa ser irrepreensível. Ou se você prefere uma outra metáfora, irrepreensível é uma mala. E quando Paulo abre a mala, ele vai tirando peças de roupa que vão nos descrever o que é essa pessoa irrepreensível. E desde já eu preciso adiantar para você que ser irrepreensível não é ser perfeito. Se não fosse assim, nós não poderíamos ter nenhum presbítero em igreja nenhuma, ok? Ser repreensível não é ser perfeito. Mas ser irrepreensível, queridos, resumidamente significa ser alguém em quem não existe culpa, em quem a quem não se pode acusar, contra quem não se pode levantar acusação. Ser irrepreensível é ser alguém contra quem nada possa ser levantado que essa pessoa tenha escondido. Nada possa ser levantado que essa pessoa já não tenha confessado, já não tenha pedido perdão e sido restaurado. Ser irrepreensível é ser alguém que não exista nada que possa ser acusado sobre o caráter dessa pessoa, que a torne condenável para liderar a igreja. Mas ele vai descrever o que é isso. E ele começa pelo lar, porque o lar, ele é a escola de todo aquele que pretende servir na casa de Deus. Primeiro você precisa se mostrar qualificado na sua própria casa, para que depois você possa ser qualificado para servir na casa de Deus. O texto vai dizer, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o presbítero, ele precisa ser marido de uma só
mulher. Ele precisa ser marido de uma só mulher. Pastor, quer dizer que ele tem que ser casado? Não. Quer dizer que se ele for casado, ele deve ter uma esposa só, e ele não deve ser alguém que fica olhando para outras mulheres. Ser marido de uma só mulher não se aplica só aos casados. É possível ser solteiro, porque na verdade o texto literal aqui significa um homem de uma mulher só. É isso que o texto literal significa. Um homem de uma mulher só. E é possível você ser um solteiro assim, e é possível você ser um casado assim. Mas também é possível você ser um solteiro que não é um homem de uma mulher só, mas é alguém que vive flertando com todo mundo, que vive tendo conversinhas inapropriadas com várias mulheres, que vive tendo olhares inapropriados a várias mulheres. Isso é um homem que não é um homem de uma mulher só. Um homem que faz elogios impróprios às mulheres. Isso é um homem que não é um homem de uma mulher só. Um homem que é viciado ou consumidor de pornografia. Isso é um homem, seja casado ou solteiro, que não é um homem de uma mulher só. O apóstolo Paulo está dizendo, queridos, quando vocês forem escolher os líderes da igreja, esses líderes precisam ser homens de uma mulher só. Ah, eles só podem ser casados? Não. É melhor que eles sejam casados? Sim. É mais sábio que eles sejam casados? Sim. Mas isso não é um excludente para alguém ser ou não um presbítero. De fato, tudo leva a crer que Paulo não era casado e que Tito não era casado. E eram eles quem estavam escolhendo os presbíteros na igreja em Creta. Ok? Mas essa é a marca primeira dessa irrepreensibilidade. O presbítero, ele é um homem de uma mulher só. Ele não tem olhos para outras mulheres. Ele não está tentando formar um harém. Ele não está tentando fazer com que todas gostem dele. Ele não está num jogo de sedução com ninguém. Ele tem uma mulher. Ou ele não tem nenhuma. Mas ele não está num jogo de sedução. Ele é uma pessoa centrada, focada em ter um relacionamento que honre a Deus com o sexo oposto. E queridos, isso é essencial. Nós vivemos dias em que homens têm sido levados ao ministério pastoral, ao presbiterato, homens que não são homens de uma só mulher. E quando isso vem à tona, quando o escândalo surge, quando o problema é descoberto, o nome de Cristo é jogado na lama. A igreja do Senhor Jesus Cristo sofre, e para se levantar disso, é muita dor, é muito choro, é muito sofrimento. Tanto para a família do pastor, quanto para a igreja que sofreu com aquilo. Por isso, queridos, quando nós vamos escolher nossos presbíteros, nós precisamos estar atentos a isso. Essa pessoa é um homem de uma mulher só? Ou é alguém que vive flertando com todas? Ou é alguém que vive buscando oportunidades? Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos cuidar para que o nome de Cristo não seja enlameado por causa das nossas escolhas impensadas. Além de ser marido de uma só mulher, Paulo vai dizer que é preciso que o presbítero ele tenha filhos crentes. E aqui existe um ponto de interrogação. O que é isso? O que significa ter filhos crentes? Será que é uma leitura tão simples e tão clara de que o filho de todos os presbíteros precisa crer no Senhor Jesus Cristo? E se algum presbítero tiver um filho que não crê em Jesus, ele tem que deixar o ministério? Eu não creio que é isso que Paulo está ensinando. E eu vou falar o porquê que eu não creio. Primeiro, eu não creio que é isso por causa da palavra que foi traduzida como crentes aqui. A palavra que foi traduzida como crentes, o entendimento mais comum dela em vários outros lugares do Novo Testamento é fiel e não crente. É alguém que é fiel. Então esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo porque eu não creio que está falando que os filhos dos presbíteros precisam ser crentes, é porque a palavrinha em muitos outros lugares é traduzida como fiel e não como aquele que crê. O segundo motivo, porque eu não creio nisso, é porque converter os filhos não está na capacidade de ninguém. Ninguém aqui tem a capacidade de converter os seus próprios filhos.
Quem é que converte os nossos filhos? É o Espírito Santo de Deus. E eu não creio que Deus colocaria como uma das qualificações de um presbítero algo que não está debaixo daquilo que ele pode fazer. Ele pode ensinar os filhos, pode ou não? Ele pode instruir os filhos, mas ele não tem como convertê-los. Terceira razão porque eu não creio que é disso que Paulo está falando, é por causa do texto, que é meio que paralelo com Tito 1, 5-9, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4, onde Paulo também dá as qualificações de presbítero, e no versículo 4 ele fala sobre essa questão da família. E ele diz assim, que o presbítero deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Paulo não fala em Timóteo que os filhos têm que ser cristãos, que os filhos têm que ser crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele diz que os filhos do presbítero devem ser sujeitos, submissos ao seu pai. Por quê? Qual é o argumento de Paulo aqui? Porque se esse homem não sabe governar sua própria casa, sua própria família, como é que ele vai poder cuidar da igreja de Deus, da casa de Deus? Percebe o argumento aqui do apóstolo Paulo? É disso que ele está falando, e quando a gente volta para Tito, isso fica mais claro. Porque como que ele define esses filhos fiéis? Esses filhos fiéis são filhos que não são acusados de libertinagem ou de insubmissão. O que é libertinagem? É a mesma palavrinha que Paulo usa lá em Efésios capítulo 5, verso 18, para falar sobre pessoas que se embriagam com vinho, e esse vinho leva elas à libertinagem. O que é libertinagem? Essa palavrinha significa promiscuidade sexual, essa palavrinha significa bebedeira, essa palavrinha significa abuso de comida, abuso do dinheiro, abuso do álcool. É isso que essa palavrinha significa, libertinagem. O filho do presbítero não pode ser essa pessoa. E ele também não pode ser alguém insubmisso aos seus pais. É isso que é exigido dos presbíteros no que diz respeito ao governo da casa deles. Os filhos têm que ser fiéis, têm que ser submissos aos pais. Não serem acusados de viver uma vida dissoluta, uma vida de farra, e nem serem filhos insubmissos aos seus pais. E filhos aqui é uma palavrinha que significa e denota filhos que estão debaixo da autoridade dos pais, na casa dos pais. Porque depois que os filhos saem de casa, a responsabilidade pelos filhos já não é mais dos pais. Já não é mais dos pais. Ok? Mas é importante, queridos, vocês entenderem isso daqui e terem isso daqui como os qualificadores dos presbíteros. Porque é muito fácil, e a gente pode cair muito fácil em criar um relacionamento tão agradável com os nossos líderes, de tanta gratidão pelos que eles fizeram por nós, que em momentos em que eles se tornam desqualificados para o ministério, a gente não consegue tirá-los do ministério porque a gente acha que isso não... Poxa, mas eu gosto tanto do pastor, será que não dá para dar um jeito dele continuar no ministério? Não, eu sei que ele adulterou, mas ele já pediu perdão, ele já... A gente precisa ter isso muito, muito firme e muito sério. E não existe nada mais amoroso que uma igreja pode fazer pelo um líder que se torna desqualificado do que tirá-lo do ministério, para o bem dele, para a proteção dele, da família dele, da igreja dele e do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, igreja, entendam isso, gravem isso. E se um dia vocês precisarem me tirar, Deus queira que isso não aconteça, mas vocês precisarem me tirar do ministério por alguma dessas coisas, me tirem. Vai ser o que vai ser de mais amoroso que vocês vão poder fazer por mim. Me tirem do ministério. Esses filhos precisam então ser filhos fiéis, que não são acusados de libertinagem ou de insubmissão. E de novo, ele vai trazer a questão de ser encarregado da obra, como ele fez lá em Timóteo. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Está aí a palavrinha de novo. E agora, queridos, ele vai trazer uma série de 5 nãos e depois de 7 sims. 5 coisas que não deveriam estar presentes na vida do presbítero. E 7 coisas, 7 marcas que deveriam estar na vida do presbítero. O primeiro não é que o presbítero não deveria ser uma pessoa orgulhosa. Não deveria ser uma pessoa orgulhosa. O que é isso?
A palavra orgulhosa aqui significa uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de egoísmo, uma pessoa que está disposta a tratorar por cima dos outros para cumprir os seus próprios objetivos, a sua agenda. É alguém que está disposto a usar as pessoas para construir o seu reino, ao invés de amar as pessoas para edificar o reino de Deus. Isso é uma pessoa orgulhosa, isso é uma pessoa arrogante, isso é uma pessoa egoísta. O Paulo está dizendo, um presbítero não pode ser assim. O presbítero não pode ser essa pessoa que passa por cima dos outros para o benefício próprio. Alguém que quer edificar o seu próprio reino, ao invés do reino de Cristo. Além de não orgulhoso, o presbítero também não pode ser briguento. O presbítero não pode ser alguém que estoura por qualquer coisa, que briga por qualquer coisa. Ele tem que ser alguém que você tem que se esforçar para tirar ele do sério. Essa deve ser a marca do presbítero. Ele não pode ser alguém pavio curto. Quando Salomão escreve Provérbios instruindo seu filho que vai ser um líder, vai ser um rei, um príncipe, ele diz, olha, o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Normalmente a ira está associada com muitos outros pecados. Paulo está dizendo, o presbítero não deve ser alguém briguento. Além disso, o presbítero também não deve ser apegado ao vinho. Apegado ao vinho. E aqui a gente precisa entender que Paulo não está dizendo que o presbítero precisa ser abstêmio. O que é abstêmio? É alguém que não ingere nada de bebida alcoólica. Isso é um abstêmio. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que o presbítero não deve ser alguém apegado ao vinho. Não deve ser alguém dominado pelo vinho. Agora, pastor, existe sabedoria em pastores e presbíteros não ingerirem bebida alcoólica? É óbvio que existe. Existe sabedoria nisso. Existe sabedoria em dar um passo atrás e ser ainda mais prudente do que é o princípio bíblico. Mas eu e você não podemos dizer que ser abstêmio, que não ser abstêmio, desqualifica alguém para o presbiterato, para o ministério pastoral. Okay? Porque Paulo não diz, porque a Bíblia não diz. E a gente não pode querer ir além da Bíblia como se nós fôssemos superiores, como se nós tivéssemos um padrão ainda mais elevado. O padrão é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus fala, a gente fala. Onde a palavra de Deus cala, a gente cala. A gente não fala. Ok? Mas o presbítero não pode ser alguém apegado ao vinho. Ele não pode ser alguém conhecido por ser um bebedor. Qual que é a marca? Fulano entorna mesmo. Não é a marca de um presbítero. Essa não pode ser a marca dele. Ele não pode ser dominado pela bebida alcoólica. A próxima marca, ela está ligada a isso. Os comentaristas bíblicos vão dizer que é disso que Paulo está falando. Ele está falando que ele não deve ser apegado ao vinho e não deve ser violento, que é como muitos se tornam quando estão dominados pelo vinho. Alguns não, né? Tem bêbado que é o bêbado chato, né? Chorão. Mas tem o bêbado que é o bêbado violento, quer brigar com todo mundo, virou machão. Paulo está dizendo, esse cara não pode ser presbítero. Esse cara não pode ser um líder na igreja. E mais, não apenas isso. O presbítero não pode ser ávido por lucro desonesto. E aqui, queridos, esse princípio, ele se aplica para a maneira como essa pessoa lida com as finanças da igreja, mas também para a maneira como essa pessoa lida para os negócios dela. E é interessante porque, às vezes, a gente olha assim, fulano, ele é um empresário, um profissional bem-sucedido, ele pode ser um presbítero. Mas você vai ver a maneira como fulano lida com os seus negócios, e vai ver que para ter lucro e para ser um profissional, um empresário bem-sucedido, ele explora os seus trabalhadores. Ele tem lucro desonesto. Ele deixa de emitir nota. Ele quer ganhar de maneiras erradas. Ele quer ganhar em cima dos outros, explorando, esfolando os outros. Essa é a marca de alguém que não pode ser um presbítero. Mas isso também fala da maneira como o líder, o presbítero, lida com os recursos da igreja, não é? Da igreja. E aqui a gente tem uma questão, porque como no Brasil e no mundo inteiro, a gente
infelizmente, não cansa de ver escândalo de líderes eclesiásticos que abusam da fé do povo para enriquecer, a tendência quando a gente vê um erro aqui é a gente jogar para o outro lado e a gente ir para cá e a gente começar a falar assim: pastor tem que sofrer, pastor tem que sofrer, pastor não tem que ganhar da igreja, ou se ganhar é o mínimo para pagar as necessidades essenciais e tá bom. Afinal de contas, Jesus disse: tendo o que comer, o que vestir, estejam satisfeitos. Então é isso que nós vamos dar, não é? E existe essa mentalidade. E as pessoas, elas não percebem, mas a imensa maioria dos pastores do Brasil passam necessidade. Imensa. Você tem uma pequena casta de pessoas que são exploradoras, de pessoas que roubam. Aí você tem um grupo de pessoas que têm um bom salário, um salário digno, conseguem viver bem. E você tem uma maioria de pessoas, de pastores, que são explorados pela igreja. E Paulo, quando ele diz que o pastor ele não deve ser ávido por lucro desonesto, ele não está dizendo que o pastor deve sofrer, que o pastor não deve ser bem cuidado pela sua igreja. Na verdade, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 5, ele diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. O que é honra? Do que Paulo está falando aqui? Olha a continuidade do texto. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, ou seja, deixa o boi comer enquanto ele trabalha. E o trabalhador merece o seu salário, ok? Então a gente precisa equilibrar as coisas. Eu costumo dizer que no relacionamento de dinheiro entre a igreja e o pastor, o relacionamento deve ser o seguinte: o pastor deve exercer o seu ministério não por causa do dinheiro, e a igreja deve querer abençoar e honrar e suprir todas as necessidades e dar uma vida tranquila para o seu pastor. Quando essas duas coisas acontecem, você tem o cenário ideal. O pastor não está lá por causa do dinheiro e a igreja está honrando o pastor, reconhecendo que Deus colocou ele ali para servir a igreja e ele é digno do sustento dele. Ok? Mas uma pessoa que é ávida por lucro desonesto, seja nos seus negócios fora da igreja, seja na maneira como lida com a igreja, querendo receber, interessado no dinheiro, essa pessoa não deveria ser um presbítero. Acabaram-se os nãos. Agora ele vai falar o que o presbítero deve ser. E ele vai dizer no versículo 8, ao contrário. E de novo ele diz, é preciso. Não é uma sugestão. Não é uma sugestão. É preciso que o presbítero seja hospitaleiro. Hospitaleiro. No primeiro século, o que era ser hospitaleiro, queridos? No primeiro século não existiam hotéis. Não tinha hotel. Você tinha algumas hospedarias, mas você não tinha hotéis nas cidades, na maioria das cidades. Então, ser hospitaleiro nesse contexto era receber bem irmãos que estavam passando pela cidade. Irmãos que você não conhecia, alguns deles pregadores, outros deles viajantes em negócio, que estavam passando pela cidade que você poderia receber. Ser hospitaleiro no primeiro século era isso. É a realidade nossa hoje? Receber pessoas que estão viajando porque não tem onde ficar? Não, essa não é a nossa realidade. Mas ainda assim, um presbítero é chamado a ser hospitaleiro, ou seja, a estar disposto a servir pessoas com os seus bens, mesmo pessoas que ele não conhece, mesmo pessoas que ele não tem intimidade, mesmo pessoas que não são seus amigos, mas que por causa do vínculo de Jesus, têm um vínculo maior do que o vínculo de amizade. Isso é ser hospitaleiro. É estar atento à necessidade das pessoas e pensar como eu posso suprir a necessidade das pessoas com aquilo que Deus tem me dado. Como eu posso ajudar essas pessoas a suprir essa necessidade com aquilo que Deus tem me dado para administrar. É preciso que o presbítero seja hospitaleiro. É preciso que ele seja amigo do bem. É preciso que ele ame o que é bom. É preciso que ele tenha uma vida marcada por amar coisas boas e não coisas ruins, maléficas, coisas que denigrem, coisas que até o mundo às vezes olha e fala: isso aí, isso é mal. Essa não deveria ser a marca do presbítero. O presbítero deveria ser marcado por amar, por ser amigo do que é bom,
do que é bom, reconhecidamente bom. Esse presbítero também deveria ser sensato. Essa palavrinha sensato aqui é interessante porque Paulo usa ela 5 vezes nos 2 primeiros capítulos de Tito. Nos 2 primeiros capítulos de Tito, Paulo vai usar essa palavrinha sensato 5 vezes. Nós vamos passar por elas várias outras vezes e a gente vai ter que estar atento a ela. O que significa ser sensato? O que significa essa palavra? É ter sabedoria para encarar as dificuldades da vida neste mundo mau. Isso é ser sensato. É alguém que olha para a situação e consegue discernir e entender como agir naquela situação, porque Deus lhe deu sabedoria para isso. É mesmo quando ele é atacado, saber reagir de maneira sensata, de maneira prudente, não despejar ira diante dos ataques que essa pessoa recebe. Além disso, o presbítero deve ser alguém justo, alguém que trata com imparcialidade as pessoas, com igualdade, alguém que é correto na maneira de lidar com as pessoas, que é honesto na maneira de lidar com as pessoas. Essa é uma marca de um presbítero. É alguém que não faz partido, trata um de um jeito, outro do outro, mas não é justo, trata as pessoas de maneira igual. Além disso, um presbítero é alguém que deve ser consagrado. O que é consagrado? Essa palavrinha, o significado dela é alguém cuja condição interior de piedade transborda na maneira como essa pessoa vive. É alguém que você olha para essa pessoa e fala, o modo dela se comportar na vida dela, o modo dela agir é diferente, porque o interior está se revelando no exterior, porque aquilo que foi transformado lá dentro está mudando o modo de agir lá fora. Isso é ser consagrado. E além disso, o presbítero também é chamado a ser alguém que tenha domínio próprio. Essa palavrinha domínio próprio é a mesma que Paulo vai usar quando ele fala sobre o atleta que se disciplina em tudo para poder alcançar o alvo. Ele fala sobre isso lá em 1 Coríntios 9, verso 25. A ideia aqui é que o presbítero é alguém que não é controlado pelos seus desejos, mas é alguém que é disciplinado e controla os seus desejos. Ele não dá vazão aos seus desejos, ele não faz tudo o que ele quer. Pelo contrário, ele se controla, ele se disciplina. Ele se disciplina buscando o bem do próximo e a glória de Deus. Ele é alguém que está disposto a abrir mão de direitos, muitas vezes, pelo bem do próximo. Ele é alguém disciplinado, como um atleta que olha o alvo, olha o que ele quer alcançar, e ele sabe que para ele alcançar aquilo, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que ele poderia fazer. Mas ele vai abrir mão dessas coisas, porque ele tem um propósito, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele é alguém disciplinado. Queridos, essas 6 marcas são marcas de caráter. Mas Paulo guarda por último uma marca ministerial. No versículo 9, Paulo vai resumir e finalizar dizendo que o presbítero é alguém que se apega firmemente à mensagem fiel. Ele se apega firmemente à palavra de Deus. E ele se apega firmemente a essa mensagem da maneira como foi ensinada, ou seja, de acordo com o ensino dos apóstolos, de acordo com a palavra de Deus. Ele é alguém que se apega à palavra. Ora, para ser apegado à palavra, essa pessoa precisa ser um estudioso da palavra. Não tem como você se apegar a algo, que você não estuda, com o qual você não interage. Um presbítero precisa ser alguém que se devota a estudar a mensagem fiel. E para que ele faz isso? Ele faz isso com 2 objetivos. Ele faz isso com o objetivo de encorajar os outros pela sã doutrina. Essa palavrinha também é importante na carta de Paulo a Tito. Ela acontece 50% das vezes do Novo Testamento, ela acontece em Tito, sã doutrina. Ela é importante.
Então o presbítero, ele é alguém que se apega a essa mensagem fiel porque ele quer encorajar os outros pela sã doutrina. Mas ele não quer só encorajar os outros. Além de encorajar, ele também tem que refutar. Charles Spurgeon, ele dizia que todo pastor, ele tem duas vozes. Ele tem uma voz para nutrir as ovelhas e uma voz para espantar os lobos. Sempre tem lobo no meio do rebanho. Sempre tem. E o pastor tem que ter essas duas vozes. A voz que instrui, que encoraja, que edifica a ovelha, e a voz que espanta o lobo. O mesmo Charles Spurgeon, ele dá um alerta, que é um alerta que nós temos que ter sempre. Ele diz assim: existe um evangelho de açúcar. Existe um evangelho de açúcar. E é por isso que você precisa refutar. É por isso que você precisa se apegar às doutrinas para você poder, como presbítero, refutar esse evangelho falso. Um evangelho de açúcar. Mas Spurgeon diz: busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas em sua consciência. O evangelho que mata o seu eu, porque é esse evangelho que nos dá vida de novo. O presbítero tem que ser alguém capaz de cheirar esse evangelho de açúcar e alertar as ovelhas de que aquele evangelho é falso e assim espantar os lobos. Você vai ver no decorrer da carta de Paulo a Tito que lobos entraram na igreja e que um dos papéis de Tito não era só colocar presbíteros, mas era exortar e afastar os lobos que estavam no meio da igreja. E isso é corriqueiro no Novo Testamento. Lá em Atos 20, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso e ele diz assim: eu estou indo embora, minhas mãos estão limpas do sangue de vocês, eu ensinei tudo, mas agora que eu vou embora, lobos devoradores entrarão na igreja. Fiquem atentos. Isso acontece quando você lê as cartas às igrejas em Apocalipse, tem também. E isso acontece em toda a história da igreja. Por isso, a voz do pastor precisa ser essa voz dupla. Uma voz de edificar a igreja, mas também uma voz de dizer: isso aqui está errado. Isso aqui não é o evangelho. Isso é falso. Isso parece o evangelho, mas não é o evangelho. E normalmente, essas questões, elas não são óbvias. Nenhum lobo chega na igreja dizendo assim: vamos adorar o diabo. Alguém vai querer? Não é? Ninguém vai querer. O lobo, ele chega na igreja e ele chega no seu celular, ele chega no seu computador com uma mensagem que tem meias verdades. Uma mensagem que usa os mesmos rótulos, os mesmos nomes, mas falam de outra pessoa. Falam de outro evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala assim: eu estou surpreso como quão rapidamente vocês abandonaram o verdadeiro evangelho que eu preguei para vocês e se entregaram num evangelho falso, um evangelho maldito. O apóstolo Paulo usa a palavra. Essa é a realidade. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Queridos, o que isso aqui tem a ver com você? O que isso aqui tem a ver comigo? Talvez você entrou hoje aqui e você falou assim: ah, não, o pastor vai falar sobre presbítero. Nossa, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você é parte da igreja de Jesus, tem tudo a ver com você. E eu queria mostrar algumas aplicações disso. Primeira delas, primeira e mais importante delas, talvez eu diria: o fato de Deus deixar instruções sobre quem devem ser os líderes na igreja, demonstra o amor do nosso bom pastor, como nós lemos no Salmo 95, para com o rebanho que é dele. Nosso bom e perfeito pastor não nos deixou entregues a nós mesmos. Ele nos deixou 4 textos diferentes no Novo Testamento, para nos instruir quem deveriam ser aqueles que cuidariam de nós, nos instruiriam, protegeriam e alimentariam enquanto Ele se prepara para vir nos buscar.
Presbíteros são presentes do bom pastor para a igreja de Deus. Você quer encontrar uma igreja que está debaixo do juízo de Deus? É uma igreja onde você não tem líderes de caráter. Você quer encontrar uma igreja abençoada por Deus? É uma igreja que possui líderes de caráter e tementes a Deus. Eles são um presente de Deus para a igreja dele. Segunda aplicação e implicação. A verdadeira fé e o conhecimento da verdade conduzem à mudança prática de vida. Pastor, essa foi da semana passada. É verdade, mas a continuidade é dessa. E isso deve estar evidente na vida dos que querem ser presbíteros. Lembra do que a gente viu? O que Paulo está ensinando aqui em Tito? Está ensinando que a fé e o conhecimento da verdade não são apenas teóricos, mas eles se traduzem numa vida transformada. Eles se traduzem em mudança prática de vida. E isso deve estar, precisa estar evidente na vida daqueles que querem ser presbíteros. Não basta ser um cristão. Não basta ser alguém de vida transformada. Um presbítero também precisa ser alguém onde é clara a transformação da vida dessa pessoa. Parafraseando o pastor Paul Tripp, presbíteros não são uma obra de arte que as ovelhas devem admirar, mas sim janelas quebradas, através das quais elas precisam ver as glórias de Cristo, nas quais elas precisam confiar. O que ele quer dizer com isso? Presbíteros não são perfeitos. Presbíteros não são pessoas a serem endeusadas, não são pessoas a que a gente coloque num pedestal, como ungido do Senhor, intocável, que ninguém pode levantar nenhuma acusação contra, que é perfeito. Não é isso. Presbíteros são janelas quebradas, imperfeitas e falhas, mas que são usadas por Deus, devem ser usadas por Deus, para apontar para a glória de Cristo. Como que isso acontece? Acontece à medida que a gente vê homens imperfeitos, homens que não tem nada que o mundo procuraria neles, sendo transformados e refletindo Cristo, e sendo usados por Deus, para a glória de Deus, na igreja, no povo de Deus. E as pessoas olhando e falando assim: esse aí não era o Felipe? Mas esse aí não era o Julio? Fico pensando, quantas pessoas da Argentina olham para o Julio hoje e falam assim: mas esse era o Julio? Conheço muitas que falam isso sobre o Felipe. Não porque o Julio é perfeito, não porque o Felipe é perfeito, não porque o Branco é perfeito, o Ferreirinha é perfeito, mas porque Deus é. E Ele tem transformado homens para serem usados, para apacentar o rebanho dEle, para o bem do rebanho dEle e para a glória do próprio Deus. Não acaba aí. Aplicações e implicações. Eu e você, nós precisamos orar por nossos presbíteros. Quando foi a última vez que você orou pelos seus presbíteros? Talvez você ouviu essa mensagem e você está falando assim: mas os presbíteros dessa igreja são muito fracos. Tudo que eu ouvi aí, quando foi a última vez que você orou por eles? Pedindo a Deus que os capacite, pedindo a Deus que dê a eles essas qualificações, pedindo a Deus que os use, pedindo a Deus que ensine você a amá-los. Nós precisamos orar por nossos presbíteros. E nós precisamos orar por novos presbíteros. A nossa igreja está crescendo para a glória de Deus. E com o crescimento da igreja, nós precisamos de mais pessoas dispostas a servir na igreja, também liderando a igreja, com essas qualificações. E como para ser presbítero precisa ter essas qualificações, nós precisamos orar pelos nossos homens. Precisamos orar pelos nossos homens, pedindo a Deus que traga homens, que sejam homens de uma mulher só, que sejam homens que queiram investir na vida dos seus filhos, que sejam homens que não sejam violentos, que sejam homens que não sejam apegados ao vinho, sejam homens que não sejam ávidos por lucro desonesto, sejam homens que não sejam briguentos, que não sejam orgulhosos, mas que sejam hospitaleiros,
amigos do bem, sensatos, justos, consagrados, cheios de domínio próprio e que amem a palavra de Deus e queiram estudar a palavra de Deus, para que sejam capazes de edificar a igreja e de rejeitar as heresias, de alimentar as ovelhas e de afugentar os lobos. Precisamos orar por nossos homens. A escolha de presbíteros é extremamente séria, visto que eles são chamados a nos supervisionar e pastorear, e nós somos chamados a lhes obedecer e respeitar. O autor de Hebreus escreve dizendo: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. A quem? Ao próprio Deus. Isso deveria nos gerar temor e tremor a todos nós que somos presbíteros. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Essa é uma outra pergunta que você pode fazer para você mesmo. A maneira como eu me relaciono com a igreja, com os líderes da igreja, faz com que o trabalho dos líderes da igreja seja uma alegria ou um peso? Queridos, nós precisamos de presbíteros. Nós precisamos de homens tementes a Deus, com caráter aprovado, que amem a palavra de Deus, que queiram estudar a Bíblia cada vez mais a fundo, para conhecer cada vez mais, para poder edificar a igreja cada vez mais, para poder espantar os lobos cada vez mais, para poder guardar a doutrina, a teologia da igreja de forma melhor e mais capacitada. E nós precisamos de uma igreja que esteja disposta a ouvir os seus líderes e, enquanto eles estiverem embasados na palavra de Deus, seguir os seus líderes, para o bem da igreja, para a glória de Deus. Quão bondoso é o nosso Supremo Pastor, por ter se preocupado em instruir a igreja sobre quem deve ser os seus líderes. Se você já vive no contexto de igreja local há algum tempo, tenho certeza que você é testemunha de que uma igreja com líderes que não são qualificados de acordo com esses critérios que a gente viu hoje, é uma igreja onde a igreja sofre. É uma igreja que sofre. Louve a Deus pelos seus líderes. Ore por eles. Ore para que Deus levante novos. Você que é homem, ore a Deus para que Deus te faça um homem digno de exercer o presbiterato. Ainda que Ele não te chame, ainda que Ele não te use nessa função, você não precisa ser presbítero para ter essas qualidades. Isso deveria ser o que todos nós deveríamos almejar, viver dessa forma, para o bem do povo de Deus, para a glória do nosso Supremo Pastor. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos porque ela nos instrui em todos os aspectos da vida como igreja. Te louvamos porque ao instruir sobre isso, ela pressupõe que todo cristão deveria viver numa igreja. Porque é para isso que existem líderes na igreja, para que nós possamos ser cuidados e pastoreados por eles. Sim, Deus, se alguém aqui ainda acha que pode viver a vida cristã longe do corpo de Cristo, que hoje seja um dia de exortação nesse sentido, levando, Senhor, cada um de nós a perceber que nós precisamos viver no corpo de Cristo. Senão, 80% do Novo Testamento não vai fazer sentido nenhum para as nossas vidas, inclusive o texto que a gente acabou de ler hoje. Pai, eu suplico pelos presbíteros da Igreja Batista Vida Nova, Deus. Peço que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos qualifique cada dia, para que tenhamos essas qualidades que Paulo fala. Não para a nossa glória, não para formarmos o nosso reino, mas para o bem do Teu povo, para a glória do Teu nome. Peço por nós como igreja, faz-nos submissos aos nossos presbíteros.
Faz-nos dispostos a fazer o trabalho deles mais fácil. Nos ajuda a estarmos todos juntos com o mesmo propósito de glorificar ao Senhor através de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, Deus. Nos une nesse propósito, líderes e liderados, para que juntos possamos ver o Teu nome sendo exaltado em Caldas Novas. Em nome de Jesus. Amém.